Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma mensagem aqui para abençoar a sua vida. E eu peço a você que passar aqui pelo canal, que dê sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e fique comigo aqui todas as manhãs. Você será abençoado. Todas as manhãs eu trago uma mensagem da palavra de Deus para abençoar a sua vida. E hoje o nosso tema é o pecado. A nossa leitura está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 9 ao 12. E a palavra do Senhor fala assim: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Uria, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Uria, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista as darei a outros homens, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amado, essa passagem aqui é o Senhor Deus falando para Davi, rei Davi, que mandou Natã, profeta, falar para Davi o que ele havia cometido. Davi, ele adulterou com Batseba, né? Ele tomou a mulher do soldado dele, que era a mulher de Uria, Batseba. Então, Davi, ele tomou a mulher de Uria e colocou Uria na linha de frente para ser morto. E Davi estava de longe em Jerusalém, na sua casa em Jerusalém, e viu Batseba pela janela. Então ele a chamou e consumou o pecado com ela, né? Depois mandou que Uria ficasse na linha de frente. Uria era soldado de Davi e ele foi morto. E Davi teve relações com Batseba e o Senhor não gostou disso, desse pecado que Davi cometeu, e trouxe consequência para ele. Aqui o Senhor mandou Natã falar a ele o que o Senhor Deus havia falado. E ele conta que da sua casa não se apartará a espada, e que suas próprias mulheres, elas iriam ser usadas por outros homens. Isso aconteceu, né? Aconteceu seu filho, né? Seu próprio filho, Absalão, né? Ficar com suas mulheres. E aconteceu a consequência do pecado para o rei Davi. Ele, depois, o filho dele morreu, né? Em consequência desse pecado, da prostituição, do adultério, né? Do adultério de Davi com Batseba, o filho de Davi morreu e a família dele também foi destruída. A família de Davi, depois que Davi faleceu, o reino foi destruído. A sua descendência sofreu consequência do pecado, porque o pecado ele traz consequência. Aqui em Romanos 6, 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
as consequências do pecado é a morte espiritual. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna. Jesus, ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna, né? Porque o salário do pecado, as consequências, traz morte espiritual. Mas Jesus veio para nos dar a vida eterna, nos perdoar. Aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10, a palavra do Senhor fala assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado nos afasta de Deus, traz consequência para nossas vidas. Deus é bom, misericordioso, nos ama e enviou Jesus Cristo, seu Filho, por amor a nós. Jesus se entregou em sacrifício vivo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, nos dar uma nova vida. Mas a gente tem que entregar o nosso coração ao Senhor, se arrepender e pedir perdão a Deus e entregar o nosso coração a Jesus, porque Jesus, ele tem o poder para transformar o nosso coração, para nos libertar, nos dar paz, trazer a cura na nossa alma, na nossa vida. Só Jesus Cristo. E se nós pecarmos, nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa, Deus nos perdoa. E o Senhor, Ele veio para nos libertar do pecado, porque Deus é misericordioso e bondoso. Amados, hoje por aí as pessoas cometem erro e acham tudo normal, acham que não está pecando, acham que não está fazendo coisas erradas, acha normal, mas a pessoa está se afastando de Deus e a consequência é a morte eterna, a morte da sua alma, né? A morte eterna. Mas Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna e nos libertar do pecado, justificar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus. E a pessoa comete erro e pensa que é normal, não se arrepende, não tem remorso, é uma coisa assim que já ficou acostumado na sua vida, mas isso afasta você de Deus. O pecado, ele traz consequência na nossa vida, ele nos afasta de Deus, porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos também santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, a palavra de Deus fala, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque também sou santo. A palavra fala, né? E Jesus Ele é o único caminho de reconciliação do homem com Deus. Só Jesus Cristo para nos salvar, nos resgatar do pecado. Somente Jesus. E nos dar uma nova vida em Cristo. Somente Jesus. Não há outro. Fica essa palavra ao seu coração. Permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, que o Senhor venha guiar os nossos passos, nos protege, nos guarda, nos livra do mal, protege a nossa família, nossa casa, que o Senhor venha visitar cada membro de nossa família, trazendo a cura, a salvação, a libertação de tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, restaura os casamentos, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe seu dia. Até mais.